Dobro os meus joelhos, ponho meu rosto no chão, falo com meu Deus em oração. No silêncio do meu quarto, madrugada de oração, eu e Deus somos um só. Minhas lágrimas no chão, estou falando com meu Deus em oração. Eu esqueço o meu ego, deste mundo aqui já não sou. Quando me ponho a orar, falando com meu Senhor, as agruras da vida não passam de uma ilusão. Quando Ele me toma em seus braços, e eu sinto o fervor da unção. Quando eu falo com Deus em as orações, quando eu falo com Deus em minhas orações, eu esqueço meu ego, deste mundo aqui já não sou. Quando me ponho a orar, falando com o meu Senhor, as agruras da vida não passam de uma ilusão. Quando Ele me toma em seus braços, e eu sinto o fervor da unção. Quando eu falo com Deus em as orações, quando eu falo com Deus em as orações. Bom dia, Deus abençoe, são 5 da manhã, sexta-feira, e estamos aqui para mais um programa Madrugada de Oração. Eu sei que seu coração deseja muito as coisas de Deus e por esta razão é que você acordou cedo para ouvir a voz do Senhor falando, através de sua palavra. Nós vamos ler uma escritura, vamos meditar, vamos orar, buscar o Senhor. Cremos que ainda podemos achar. O Senhor está em sua palavra, E nós cremos que os eleitos de Deus, como disse Jesus, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Ele diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim.
e o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, creio que se você é de Deus, nada vai impedir você de chegar a Deus. Você acertou no caminho certo quando você encontrou Jesus Cristo. Ele é o caminho certo. Na verdade, ele é o único caminho que leva a Deus, né? Você tem problemas, dificuldades, como eu tenho, todos nós temos, mas nós cremos que o Senhor nos livra de todas as aflições. A Bíblia diz, no mundo, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Esteja de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero ler uma escritura e meditar sobre o reino de Deus, o Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem. O que é Filho do Homem? A palavra Filho do Homem, no hebraico, é Ben Adam. Ben Adam significa Filho do Homem. Filho de Deus é Ben Elohim. Eles chamavam de Filho de Deus para qualquer manifestação sobrenatural. Se eles vissem um anjo, se eles vissem algo do sobrenatural, eles diziam que era Filho de Deus. E quando aquela etnia, quando aquela civilização era pagã, ele falava filho dos deuses, porque eles eram politeístas. No caso da Babilônia, Nabucodonosor viu o quarto homem, chamou de filho dos deuses. Mas os israelitas, quando viam o sobrenatural, sendo monoteísta, eles falavam filho de Deus. É por isso que queriam matar Jesus, porque ele dizia que era o filho de Deus, ele dizia que ele era o sobrenatural encarnado. E eles achavam que ele estava se fazendo um Deus ao fazer isto. Então, filho de Deus não é como na nossa cultura. Por exemplo, o filho de uma pessoa é outro homem. Mas filho de Deus não é outro Deus. Filho de Deus é a manifestação do sobrenatural entre os homens. Isso é filho de Deus. Mas nós vamos falar sobre o Filho do Homem, que é a manifestação humana, né? Que é a manifestação profética. Filho do Homem é um profeta. Ezequiel foi chamado por Deus de Filho do Homem. Jesus foi chamado de Filho do Homem, mas ele não era só isso. Ele era Filho de Deus, porque ele também era o sobrenatural encarnado. Ele era Filho do Homem, porque ele era também um profeta. E ele era Messias, ele era tudo. Ele era toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9 diz isso. Então ele era toda a plenitude da divindade. Vamos falar sobre esse Filho do Homem, porque Daniel viu este Filho do Homem vindo nas nuvens e se aproximando do ancião de dia, que é o Filho de Deus, que é o Logos. Então, o Filho do Homem vindo ali, por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus não é seu próprio Pai e Deus não é seu próprio Filho. O unicismo ensina assim, isso está errado. E também os dualistas estão errados, porque quem crê na dualidade crê em duas divindades. Não é duas divindades, mas também não é uma personalidade. Porque Deus teve um filho, seu filho é o Filho do Homem, Jesus. Então, quando Jesus disse assim, há dois que dão testemunho, o testemunho de dois homens é válido, e tem o testemunho meu e de meu Pai. Jesus está falando que há duas personalidades. Só que ele não está falando que tem duas divindades. Então, quem crê assim não é dualista. Dualista é quando você crê que o Filho do Homem é Deus e o Pai também é Deus. Quando as pessoas creem num Deus Pai, num Deus Filho, ele está crendo em dois deuses. Mas quando você crê que existe um Filho do Homem, uma parte humana, e uma divindade, apenas uma divindade, então você está crendo da forma correta, você não é um dualista. Um dualista é quando você crê em dois deuses. Mas isso também não é unicismo. Esta é a revelação que foi dada pelo mensageiro desta era da forma correta, como se crê na divindade, né? Então, o Filho do Homem, eu queria ler aqui o que diz no verso 20 de São Lucas 17, verso 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Quando é que vai vir o reino de Deus? Até hoje, mesmo a Bíblia explicando, muita gente acha que o reino de Deus é quando chegar lá no céu, vamos chegar no reino de Deus.
E a Bíblia não diz que nós vamos para o reino de Deus, mas diz que o reino de Deus vem até nós. Jesus ensinando a oração ali do Pai Nosso e diz, quando nós orarmos, temos que dizer, venha a nós o vosso reino. Ora, se vem a nós o vosso reino, então não é nós que vamos para o reino, mas o reino vem até nós. Como é que o reino vem até nós? Quando Jesus está na Judéia, ele disse, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus é chegado. Então o reino de Deus não é um lugar para onde você vai. Na verdade, no arrebatamento, você vai para os céus, para uma dimensão chamada céu, fica 3 anos e meio ali apenas para a ceia das bodas, mas depois volta para viver aqui na terra mesmo, o milênio, a terra restaurada, né? Então essa doutrina de que vamos morar no céu, os protestantes que inventaram isso, né? Não é bíblica, né? Nós vamos, o reino de Deus é que vem para nós, né? Então, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, você vai olhar para uma pessoa que o reino de Deus está nele e você não vê nada, porque por fora não mostra nada. Não vem com aparência exterior. Você pode ver às vezes o cidadãozinho com o pé na havaiana, roupinha, jaqueta remendada, e você não sabe que o reino de Deus está ali dentro, porque ele não vem com aparência exterior. Tem gente que você conversa e você percebe que o homem está cheio do reino de Deus, né? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. É o que acontece hoje. Eu queria tanto ver Jesus. Era tão bom no tempo dos discípulos que eles viram Jesus. Jesus disse que isso ia acontecer. Dias virão em que eles desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. Não pode mais ver, porque aquele Jesus, aquela manifestação carnal, aquela manifestação de Filho do Homem, subiu, se assentou na glória, só vai vir para essa terra de novo no milênio, né? Quando desce ali em Apocalipse 19, verso 11, montado em cavalo branco, estabelece o milênio. Aí agora para arrebatar a noiva ele não vem, para arrebatar a noiva ele encontra nos ares. Então, dias virão em que desejareis ver o dia do Filho do Homem, não o vereis, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Então, se alguém disser para você, Jesus está baixando ali no certo lugar, não vá, não siga, mentira. Ele não vem. Uma vez eu estive num hospital aqui na minha cidade, e ali tinha uma mulher evangélica que entrou lá para pregar para os enfermos que estavam ali, eu estava lá. E então ela começou a dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E uma pessoa que disse ali para ela, que nem era evangélica, disse, senhora, não é ele que vem não, senhora, é nós que vamos até ele. E eu disse, sabe que esse rapaz está certo? É exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos nós vamos subir e encontrar o Senhor nos ares, nós que vamos onde ele está. Ele não vem aqui não. Então é ensinamento errado, doutrinas protestantes que estão fora da palavra, mas Deus enviou um profeta nesse último dia para nos revelar essas coisas. Então o arrebatamento, você vai subir e encontrar o Senhor nos ares, como Rebeca saiu de casa e encontrou Isaac no caminho, né? Muito bem. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro que convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Então o Filho do Homem, que é Deus na forma de um profeta, ele precisava ser reprovado naquela geração. Ele precisava ser rejeitado, bem diz a Bíblia, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, não o conheceram. Aí disse, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho, eu também vou apacentar. O Filho do Homem vai ser rejeitado por essa geração. Aí como relâmpago que ele corta o céu de um lado para o outro, né? Ele fuzila nessa posição do Oriente e vai até o Ocidente. O Oriente é a Judéia, o Ocidente é a nossa América, onde vivemos hoje, o povo ocidental, o povo gentílico. Então o Filho do Homem ia aparecer de novo aqui numa forma profética, né? Num ser humano, novamente, para ser rejeitado agora pelos gentios, como estão rejeitando agora. Mas eu não rejeitei não, e creio que você também não rejeita, né? Nós o aceitamos, né? Como é que nós aceita? Nós aceita quando nós para de esperar esse negócio de um dia ir no reino do céu e começar a aceitar o reino do céu no meio de nós, junto de nós,
Deus em sua palavra, né? Então aceite, assim que é aceitar Jesus, né? Não é levantar a mão, aceite Jesus. Não, é o reino de Deus em você, através do novo nascimento, descer as águas, batizar em nome de Jesus Cristo, deixar o pecado, deixar o mundo. Quem ama o mundo, as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Odiar o mundo, não odiar as pessoas do mundo, mas o pecado do mundo, né? Você não tem que odiar a prostituta, você tem que odiar a prostituição. Você não tem que odiar o ladrão, você tem que odiar a ladruice. Você não tem que odiar o homossexual, você tem que odiar o homossexualismo, que é o espírito que escraviza ele. Mas você deve amar todas as pessoas. Isso é cristianismo. Jesus amava o leproso, mas odiava a lepra. Jesus amava o pecador, mas odiava o pecado. E é isso que nós devemos fazer. Não existe essa de meio termo. Cristão e o pecado é como luz e trevas. Se você acender essa luz que eu estou debaixo agora, as trevas vão embora. As trevas ficam lá longe, a 40 metros de mim. Mas se eu apagar a luz, as trevas vêm, fecha tudo. Então, as duas coisas ao mesmo tempo não tem como ter, né? Então, não tem como você ter pecado, mundo e ao mesmo tempo Deus, como as pessoas hoje estão fazendo, né? Estão dizendo assim, ó, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, ele te recebe do jeito que você é, mas quando você vem para ele quer te transformar. Ele não te aceita do jeito que você está, não. Ele te ama e quer te salvar. Mas se você acha que você vai para o céu, ser um salvo, continuar levando o pecado para o céu, você está enganado. O pecado fica aqui mesmo, ele te lava com seu sangue, ele te batiza com seu espírito e você se torna uma nova criatura, né? Então, meus irmãos, isso é que é o reino dos céus. Não é que você vai lá, é ele que vem até vós. No arrebatamento, você encontra o Senhor nos ares e vai ali ficar 3 anos e meio ali na ceia do Cordeiro. Depois, enquanto ele prepara a terra, queima todo o pecado, restaura essa terra para que você e eu possamos habitar aqui novamente, né? Vamos orar nesta hora, vamos falar com Deus, porque os tempos são maus, precisamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesta manhã maravilhosa, que os teus filhos se reúnem com muito amor, com muito carinho em volta da tua palavra, que desejam tanto servir-te, Senhor. Eles saem, Senhor, das suas camas, eles vêm, Senhor, te adorar, te ouvir, Senhor, e eles creem no que está sendo pregado, porque sabem que isto é a pura verdade da tua palavra, Senhor. Ninguém, Senhor, que verdadeiramente tem o Espírito Santo poderá dizer que Jesus é anátema, ou seja, é a tua palavra que diz. Ninguém pode dizer que aquilo que está sendo dito, que é citado pela Bíblia, apoiado pela Bíblia, seja falso, só se não tiver o Espírito Santo. Mas se tiver o Espírito de Deus, terá que concordar, por mais que aquilo bata nos seus erros, nas suas fraquezas, mas você prefere dizer, mas eu não posso me levantar contra aquilo que a palavra de Deus diz. Senhor, então eu oro, Pai, por essas pessoas, Senhor, que têm deixado, Senhor, seus quefazeres de lado e têm se dedicado nesta manhã de sexta-feira a ouvir Tua palavra, a Te buscar com carinho. Senhor, tenho certeza, meu Deus, que eles não serão decepcionados, que eles não ficarão falando sozinho, que Tu não está de costa virada para eles, Pai, que Tuas mãos não estão encolhidas, mas estão estendidas para abençoar, Senhor. Essa mulher, este homem, Senhor, este pai de família, essa mãe de família, eu oro por eles, Pai. Eu oro pelos que estão desesperados, Senhor. Gente sofrendo com depressão, com ansiedade, Senhor. Casais se desentendendo, Senhor. Essas coisas, Pai, são coisas que o inimigo faz. O inimigo gosta de ver o choro. O inimigo gosta de ver o pranto. O inimigo gosta de ver a discussão, a destruição. Ele nos odeia por causa que nós decidimos a seguir a Tua verdade da Tua palavra. Mas, Senhor amado, eu tenho certeza que o Senhor está vendo essa aflição,
O Senhor está vendo a tribulação dessas pessoas, Pai. Pessoas que estão orando comigo, Senhor, que estão pedindo, Senhor, fala comigo nesta manhã. Fala, Senhor, comigo. Senhor, Tu está falando, Senhor. Eu tenho certeza que Tu conhece essa pessoa, meu Deus. Talvez está numa situação sem saída, Pai. Tem feito de tudo para que resolva seus problemas e não tem conseguido, mas está entregando-se completamente ao Senhor agora e dizendo: Senhor, resolve o meu problema. O Senhor disse uma vez sobre aquela mulher viúva que foi ao juiz iníquo em São Lucas 18. Ela insistiu, ela bateu na porta daquele juiz que não temia a Deus nem os homens, até que ele foi e resolveu sua causa. O Senhor disse: ouça o que diz o juiz iníquo. Se aquela mulher importunou ele, e ele uma hora ou outra não pôde mais suportar, mas abriu sua porta e atendeu ela, o vosso Pai Celestial também vos atenderá, pois a Bíblia diz: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Senhor, dá isto que esta pessoa pede, Senhor. O que este homem está pedindo agora, o que esta mulher está pedindo agora. Concede, Pai, o que este jovem está pedindo agora, esta moça, seja lá quem for, Senhor. Olhamos para o mundo, vemos os jovens morrendo, Senhor. Pessoas sendo destruídas, Senhor, por não conhecer a Deus e morrendo sem conhecer Tua palavra. Mas, Senhor de misericórdia, eu oro, Senhor, nesta hora. Eu oro, Senhor, por cada cristão que ora comigo, os problemas, Pai, da vida, nos bairros, nas ruas, Senhor. Tu tens visto, Pai, as coisas que estão acontecendo, as coisas que trazem terror, que estão, Senhor, pelas ruas da cidade. E Tu sabes, meu Deus, que estamos neste mundo aqui, temos que estar aqui nessa dimensão. A Terra é um grande planeta no espaço escuro, e daqui não podemos sair, não podemos fugir, não podemos ir para outra terra, Senhor, a não ser esperar aquele dia glorioso que o Senhor nos arrebatará do alto, nos chamará ali das nuvens de glória, para que possamos subir e encontrar o Senhor nos ares. Mas até lá, Senhor, precisamos viver, Senhor. O alimento está caro, está difícil, Pai. O pão de cada dia, Senhor. Então, até lá precisamos nos manter. Nossos filhos precisam se alimentar, Senhor. Temos família, Senhor. Oh, Pai amado, nossos filhos precisam estudar. E as escolas, muitas delas corrompidas. Professores com pensamentos, militâncias, Senhor, tentando tirar as pessoas da sua crença em Deus. O professor, na maioria das vezes, não quer mais dar aula de matemática, ou de química, ou de geografia. Eles passam a aula toda tentando colocar ideologias modernas na cabeça dos alunos, tentando tornar eles um incrédulo. Mas, Pai amado, livra nossos filhos dessas ciladas, desse inimigo que está em todos os lugares, Pai. Nas ruas, nas escolas, nos bairros, em todos os lugares, meu Deus. Nos livra desta hora. O mundo jaz em trevas. O homem tem cruzado a linha da misericórdia, meu Deus. Todos os mistérios têm sido revelados. O tempo tem chegado em que a realidade desta hora nós sabemos qual é, Senhor. Mas cremos que aqueles que foram comprados no Calvário virão. Todo aquele que o Pai deu virá a Cristo. Isto é real, isto é verdade, Senhor. Isso é algo que está na Tua palavra. E o profeta diz que nós não fomos salvos hoje, mas fomos salvos desde antes. Foi posto nosso nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E no Calvário fomos lavados no Teu sangue. Ó Deus de misericórdia, peço por essas pessoas, Senhor. Peço por mim mesmo, por minha família, pela igreja, Senhor, pelos irmãos que congregam, Senhor. Capitão Poço, Garrafão do Norte, Bragança, Senhor, Augusto Correia, em Maranhãozinho, em todos os lugares, Senhor, aonde vamos humildemente e onde o pequeno grupo de irmãos se reúnem para ouvir Tua palavra, que Tu possa, Senhor, ser misericordioso e atender, Senhor, agora a necessidade de cada um, Senhor. Tu sabes do que eles precisam,
Tu disseste que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então temos certeza, meu Pai, que Tu não has de desamparar Teus servos, que eles terão na hora certa, que o Senhor os dará no momento certo, que ninguém passará necessidade, Senhor, porque Tuas mãos estão estendidas, Senhor. Tua misericórdia é estendida agora para os filhos da luz. Ó Pai amado, temos certeza que Tu farás isso, Senhor. Eu oro, Pai, seja lá onde essa pessoa estiver, no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou em outros países, na África, nos Estados Unidos, aonde este vídeo puder chegar, Senhor, que Tu possa alcançar Teus eleitos, aqueles que Tu lavaste no Calvário, aqueles que Tu dantes conheceu. Tenho certeza que agora está chamando com este livro aberto, chamando as pessoas que estão no livro para vir estar junto de Ti, Senhor. Os Teus súditos não se perderão nenhum. Ó Pai de misericórdia, é por Tua graça que pedimos. Sabemos, meu Deus, que nós não somos merecedores, mas Tu nos alcançaste pela graça, Pai. O centurião romano disse: não sou digno que entres na minha casa, mas falo uma palavra e meu servo será curado. O Senhor disse: nunca vi tamanha fé como essa em Israel. O Senhor encontrou um homem que tinha fé, e ele era gentil, ele era romano. E nós, Senhor, estamos baseados nos gentios, somos gentios, como a mulher sinoferissa, e disse: tira o demônio da minha filha. E Tu disseste: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher não se levantou irada, rebelde, não se foi embora xingando o mestre, mas apenas respondeu com uma resposta que quebrantou o coração do mestre, dizendo: mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ó Deus de misericórdia, uma vez sabemos, Pai, que nós somos esses cachorrinhos, que nós não desperdiçamos, assim como Boaz disse aos seus funcionários que deixasse cair propositalmente algumas espigas para que Ruth pudesse pegar, sendo ela moabita, assim como a mulher sinoferissa, que não era judia. E Pai Celestial, Ruth pegou as espigas que caíam, as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Assim nós, Pai, nesta manhã, queremos pegar as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, porque uma migalha da Tua palavra para nós já é importante, é um tesouro, é algo precioso. Deus amado, deixa cair, Senhor, para nós, como deixaste cair do céu o pão diário ali no deserto, o pão que caía do céu, Senhor, o maná, deixaste cair os israelitas para comer, mas um dia aquele pão genuíno veio, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, e aqueles fariseus não podiam compreender, mas os discípulos aceitaram, e Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E logo em seguida, quando os 70 discípulos foram embora, mas aqueles discípulos disseram: para quem iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tem palavra de vida eterna. Qual é o outro livro que podemos dizer que tem palavra de vida eterna, a não ser a Bíblia? Oh Deus, milhares de livros circulam pelo mundo, mas nenhum deles tem o que esta Bíblia tem. Então os homens tentam dizer que vão desmistificar isto, tentando fazer com que as pessoas descreem dessa palavra, mas Senhor, não tem outro recurso. Só a Bíblia tem palavra de vida eterna, não tem outro cristianismo, Pai. Veio Confúcio, veio Maomé, veio Buda, todos aqueles homens disseram: procure o caminho, procure a verdade, procure a vida. Mas o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem nada mais verdadeiro do que o verdadeiro cristianismo. Eu não digo esse falso cristianismo criado em Nicéia, que depois se tornou protestantismo. Eu não digo este cristianismo católico. Eu digo o cristianismo do Pentecostes, o cristianismo do vento impetuoso,
que caiu sobre aquele povo, que eles falavam em línguas de verdade, Senhor, e as línguas eram línguas das nações. Quem era da Capadócia entendia em capadócio, quem era da Grécia entendia em grego. Aquele cristianismo verdadeiro que até a sombra dos apóstolos curava os enfermos, aquele cristianismo verdadeiro que Pedro e João, subindo ao templo Formosa, pôde dizer ao coxo: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta e anda. E ele ajeitou seus tornozelos e levantou. Este cristianismo, Senhor, verdadeiro é que queremos. Não o cristianismo da idolatria, da adoração de imagem, o cristianismo da adoração de três deuses distintos da Trindade criada em Nicéia, mas o cristianismo restaurado, o cristianismo que voltou, o cristianismo apostólico, Pai, que veio depois da revelação dos 7 trovões. Ó Pai de misericórdia, eu oro por essas pessoas, que eles possam abrir os olhos e encontrar o verdadeiro cristianismo, Senhor. Possa vir a eles este reino dos céus. O verdadeiro cristianismo é o reino dos céus, que não está num homem de terno e gravata, que não está num grande sábio da terra, mas está às vezes, Senhor, num simples homem, num simples servo teu. Tu disseste: quando o reino de Deus vier, não vão criar, quando eu disser está aqui o ocular, porque ele estará entre vós. Eu tenho certeza disso. Ó Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim como na terra, seja também nos céus, Pai. Que este reino possa vir a nós em forma de santidade, em forma de vida vivida, consagrada a Deus, em forma de batismo do Espírito Santo, lavagem da palavra, pela água da palavra, lavagem do batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Que possa vir este reino para aquela mulher que se veste de forma devassa, o reino possa vir e transformar ela numa verdadeira dama vestida com pudor, com vergonha, com caráter. E assim, Pai, possa o reino do céu vir a esta moça, a esse rapaz, a este homem viciado em dominó, em baralho, este homem viciado em bebida, possa o reino de Deus vir a ele e transformá-lo num verdadeiro cidadão, um homem de caráter e respeito, Senhor. Este que fala palavrão, este que vive uma vida torpe, possa, Senhor, o reino de Deus vir a ele e transformá-lo num cristão genuíno e verdadeiro, que da sua boca sai somente o que é correto, que sai somente a tua palavra. Ó Deus, e assim nós te pedimos por este pastor que tem empregado apenas por causa de dinheiro, que o reino do céu tenha vindo até ele, Senhor, e ele possa começar a falar a tua palavra verdadeira, Pai, nem que seja para comer bolacha seca com água fria debaixo, e morar debaixo de uma ponte, não ter dinheiro algum, mas falar a verdade para as pessoas, Pai. Que o reino do céu possa vir a essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Eu tenho certeza que o Senhor nos dará o teu reino. Se clamarmos, o Senhor virá até nós. Mas muitos não estão clamando, mas nesta manhã estamos aprendendo aqui, Pai, a verdadeira forma de clamar, a verdadeira forma de buscar, e como verdadeiramente o reino dos céus vem, o reino de Deus vem sobre nós. Tu farás isso, Senhor. Sei que tu farás, e nós estamos crendo de todo o coração. E eu entrego essas pessoas em tuas mãos, eu oro por cada um deles, tenho certeza que tu vai cuidar de cada um, vai dar um dia abençoado, Senhor. Que eles comecem esse dia com o pé direito, com respostas boas de Deus, com boas notícias, que os que estão enfermos possam receber sua cura e que possam, meu Deus, estar testemunhando que o reino de Deus tem vindo até eles. Tu farás isso, creio que farás. Estamos aguardando, esperando tua resposta. No nome de Jesus Cristo, o Senhor, é nossa oração por este povo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Tenha fé em Deus. É assim mesmo, a vida não é fácil. A vida é cheia de problemas, de dificuldades. Mas quando Deus te der a oportunidade, não perca a oportunidade. Coloque a mão no que Ele te der. Amém? Então, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Ele quer abençoar você.
Mas Ele não quer apenas te dar bens materiais, emprego, casa, não. Ele quer te dar isto, mas Ele quer mais. Deus não é pobre assim para te dar pouca coisa, não. Ele quer te dar muita coisa. Ele quer te dar salvação também, a vida eterna também, tá bom? Então, Ele quer te dar o reino. Ele disse assim, eu vos farei reis e sacerdotes. Ele quer te dar o reino de Deus, é isso que Ele quer. Então, levante sua mão e diga, Senhor, eu recebo, eu aceito. No nome de Jesus Cristo, tenha um bom dia e se inscreva. Se não é inscrito no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo. Deus te abençoe. Até o próximo programa, no nome de Jesus Cristo. E não se esqueça, receba o reino de Deus. Amém.